Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer uma história impressionante e pouco conhecida sobre uma das maiores tragédias marítimas de todos os tempos. Quando pensamos em grandes naufrágios, o primeiro nome que provavelmente vem à nossa cabeça é o Titanic. Mas você sabia que o Titanic não foi o naufrágio com o maior número de vítimas da história? O título pertence ao navio alemão Wilhelm Gustloff, que afundou durante a Segunda Guerra Mundial em uma das maiores tragédias marítimas já registradas. E o mais assustador é que milhares de pessoas estavam a bordo naquela noite, incluindo mulheres, crianças, idosos e soldados. Já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para nos apoiar e acompanhar mais histórias como essa. Muito obrigado, e agora vamos voltar no tempo para conhecer a história do Wilhelm Gustloff. Lançado em 1937, o Wilhelm Gustloff foi construído originalmente como um navio de cruzeiro da organização Kraft durch Freude, Força pela Alegria, ligada ao regime nazista. A ideia era oferecer viagens marítimas para trabalhadores alemães. O navio tinha aproximadamente 208 metros de comprimento e podia transportar milhares de pessoas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, porém, sua função mudou. Ele passou a ser utilizado para fins militares, incluindo como navio hospital e transporte de tropas. A tragédia de 1945. Em janeiro de 1945, a Alemanha estava sofrendo enormes perdas e milhões de pessoas tentavam fugir do avanço soviético. O Wilhelm Gustloff recebeu a missão de transportar milhares de pessoas a partir de Gdynia, na então Prússia Ocidental, em direção à Alemanha. O navio fazia parte de uma grande operação de evacuação em um momento em que o avanço das tropas soviéticas obrigava milhões de pessoas a deixarem suas cidades e regiões de origem. O problema é que o navio estava extremamente lotado. Embora o número exato de pessoas a bordo seja difícil de determinar, estima-se que havia mais de 10.000 passageiros, entre civis, militares e tripulantes. Muitas dessas pessoas eram mulheres, crianças e idosos que tentavam escapar dos combates. O navio navegava pelo Mar Báltico em uma noite de inverno, com temperaturas extremamente baixas e condições perigosas. Para muitos passageiros, aquela viagem representava uma esperança de conseguir chegar a um local seguro. Mas naquela noite de 30 de janeiro de 1945, o destino do Wilhelm Gustloff mudaria completamente. O submarino soviético S-13, comandado por Alexander Marinescu, localizou o navio no Mar Báltico. A tripulação do submarino identificou o Wilhelm Gustloff e iniciou os preparativos para o ataque. Pouco depois, o S-13 lançou 4 torpedos contra o navio. 3 deles atingiram o Wilhelm Gustloff. O primeiro torpedo atingiu a região da proa, causando uma enorme explosão e provocando danos graves ao navio. O segundo atingiu uma área onde estavam tripulantes, aumentando ainda mais o número de vítimas e deixando o navio em uma situação cada vez mais desesperadora. O terceiro torpedo atingiu a região da piscina, que havia sido transformada em alojamento para militares. A explosão naquele local causou uma situação caótica, enquanto a água gelada começava a invadir o navio. Em poucos minutos, o que deveria ser uma viagem de evacuação se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Milhares de pessoas precisavam encontrar uma maneira de abandonar o navio, enquanto Wilhelm Gustloff começava a afundar nas águas congelantes do Mar Báltico. O navio começou a afundar rapidamente. Uma das maiores tragédias marítimas, o Wilhelm Gustloff afundou em aproximadamente menos de uma hora. O número exato de mortos também é objeto de estimativas, mas acredita-se que cerca de 9.000 pessoas morreram, incluindo aproximadamente 4.000 crianças. A quantidade de vítimas foi muito maior do que a do Titanic, que teve cerca de 1.500 mortos. E existe um detalhe particularmente assustador. A água do Mar Báltico estava congelante e muitas pessoas morreram de hipotermia depois de cair no mar. Apenas cerca de 1.200 pessoas foram resgatadas.
Existe uma discussão histórica importante sobre o ataque. O Wilhelm Gustloff transportava uma enorme quantidade de civis, mas também levava militares e equipamentos relacionados ao esforço de guerra alemão. Por isso, a classificação do navio e a avaliação do ataque continuam sendo discutidas por historiadores. Independentemente da interpretação militar, o resultado foi uma catástrofe humanitária gigantesca. E talvez o aspecto mais impressionante seja este: a maioria das pessoas hoje conhece o Titanic, mas o Wilhelm Gustloff teve várias vezes mais vítimas e é considerado por muitos o pior desastre marítimo em número de vidas perdidas. Esses fatos deixam essa história ainda mais triste, sendo muito pior que a do Titanic, principalmente pelo número de vítimas. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Muito obrigado.